Programa Região Metropolitana em Debate. Oferecimento Café com Quê? Muito bem, estamos começando mais um programa Região Metropolitana em Debate. Eu queria iniciar agradecendo a atenção e o privilégio dessa audiência ao longo do tempo. Nós temos aqui, aproveitamos muito bem esse ano o cenário da política. Evidentemente esse movimento terminou na maioria das cidades brasileiras no primeiro domingo de outubro, onde você, tanto quanto eu, elegemos os nossos representantes, ou tentamos eleger os nossos representantes. O fato é que a partir de 1º de janeiro de 2017, o Brasil, nos seus mais de 5.517 municípios, acho que são 5.570 agora, todo dia nasce um município, mas o fato é de que nós teremos uma nova gestão. Muitos partidos, houve mudanças estruturais nesse mosaico partidário, que afinal de contas, partidos políticos no Brasil é mais fácil você explicar através da sopa de letrinhas. Mas a verdade é que o programa será dinâmico e nós vamos falar, muito francamente, sobre uma coisa que nos preocupa, a você, cidadão, eleitor, que é a questão do verdadeiro papel de um vereador na gestão pública. Todo mundo sempre fala da importância, mas a gente não pode estar aqui apenas se queixando, dizendo que tem vereadores que não fazem absolutamente nada ao longo do tempo, que mamam nas tetas do governo, e a gente esquece que a grade de vereadores, os edis que compõem a Câmara de Vereadores, eles são representantes legitimamente eleitos por todos nós. E há quem diga, e eu acredito nisso, que é o mosaico da sociedade brasileira dentro do município. Portanto, eu tenho uma absoluta convicção de que você vai gostar do programa de hoje. Daqui a pouco, logo após o intervalo, eu estou entrevistando, por um privilégio, pela amizade que tenho e principalmente pela sinceridade com que ele sempre fez as coisas na sua vida, como profissional, como pessoa e como agente público, Roque Fagundes Neto. Se você não conhece, espere, vai conhecer muito mais daqui a pouco. Bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Você sabe, a ideia do Região Metropolitana em Debate é estar discutindo coisas que têm a ver não só com as realidades e experiências de diversos municípios do nosso estado, mas especialmente da região metropolitana. Às vezes, e a gente discutiu isso aqui ao longo do tempo, é que a Mata de São João tem um programa de educação fascinante. Mas por que isso não, essa realidade, essa experiência, ela não pode ser aplicada em outros municípios? Ah, é porque não tem um carimbo do partido A, é porque não tem o carimbo ou o nome, ou porque foi feito por A, por B ou por C. A sociedade brasileira não quer mais isso. A gente quer que as boas ideias sejam mantidas, sejam ampliadas, sejam incorporadas e principalmente que a gente fale francamente.
Essa é a nossa missão enquanto comunicador. E você já sabe, eu já prometi uma boa entrevista e eu estou muito seguro, porque Roque Fagundes acaba de se eleger numa eleição muito disputada, porque foram muitos candidatos a vereadores no Brasil inteiro e Lauro de Freitas não foi diferente. E a gente vai conversar. Boa noite, Roque, muito obrigado por ter atendido ao meu convite para a gente bater esse papo aqui. Eu sei que você, às vezes na televisão, você fica um pouco... não tem isso com a gente. Você não só é uma pessoa do bem, como uma pessoa absolutamente comprometida com as coisas sérias. Mas ser vereador é um negócio diferente, né? Mas eu queria começar pela sua vida. Me conte um pouco, para a gente que acompanha, um pouco da vida. Quem é esse Roque Fagundes Neto, novo vereador de Lauro de Freitas? Bom, boa noite, Rui, né? Boa noite aos ouvintes da LFTV. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. É uma honra muito grande poder estar participando desse programa. Você que é um dos baluartes da comunicação hoje na Bahia e no Brasil. Obrigado. Uma pessoa que sempre foi dedicada e sempre teve isso como um sacerdócio, né? E a boa comunicação, a comunicação séria, aquela que leva informação para o ouvinte. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu sou Roque Fagundes Neto, né? Eu sou funcionário da Caixa Econômica, tenho 28 anos de Caixa Econômica, sou casado, tenho 18 anos de casado, tenho uma filha, sou muito feliz. Qual é o nome dela? Minha filha chama Laís. Laís. Laís está com 10 anos, uma menina maravilhosa. Pai herói, não tem jeito. Ali é minha paixão, é minha vida, rapaz. E graças a Deus sou muito feliz com minha família. Minha esposa, ela é enfermeira, concursada por Salvador, né, do PSF de Salvador, a IAEL. Sim. E eu sou formado em contabilidade e sou bacharel em direito, né? Fiz contabilidade pela Fundação Visconde de Cairu e me formei aqui na Unime em Direito. Também sou pós-graduado em Direito Tributário, né, pela Fundação Orlando Gomes, pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Recentemente concluí a minha pós-graduação. Professor Orlando Gomes, um dos grandes nomes do direito da Bahia. Com certeza. Do Brasil. Do Brasil. E minha relação com o Lauro foi porque eu sempre militei historicamente no movimento sindical, fui diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, e nessa militância sindical conheci Moema, que era do Sindiquímica, e comecei a acompanhar o trabalho de Moema como deputada, candidata a deputada, e sempre passei a apoiar a Moema e a acompanhar o trabalho dela, vendo a luta dela. Moema ganha a eleição em Lauro em 2004 e me convida para ser o tesoureiro da prefeitura. Eu fiquei como tesoureiro e também coordenador executivo da Secretaria da Fazenda do município por 6 anos e 4 meses. E nos últimos 1 ano e 8 meses, já no segundo governo de Moema, eu assumi a Secretaria da Fazenda, quando o nosso então competente secretário Luiz Cláudio foi convidado. Que é da Caixa também, da Caixa, nosso colega amigo profissional, da Caixa, excelente profissional, e foi convidado pelo nosso saudoso Zezéu Ribeiro para ir para a Secretaria de Planejamento grande perda do Estado. para a política da Bahia, com certeza, né? Um homem, um arquiteto renomado. Com certeza, um grande homem, um grande político. Verdade. E aí, com a ida de Luiz Cláudio para a Secretaria de Planejamento do Estado, houve a vacância e eu já o substituía em diversas oportunidades no município, durante esses 6 anos e 4 meses que eu te falei. E aí surgiu a oportunidade e Moema me efetivou como secretário, né? O que eu posso dizer é que, graças ao competente trabalho de Luiz Cláudio, encontrei uma secretaria organizada a tal ponto que me proporcionou poder, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, realizar um trabalho junto à dívida ativa do município, em que nós fizemos um refis, né, com a participação do Tribunal de Justiça, e nesse refis, Lauro de Freitas teve no final do ano a maior arrecadação da história da vida dela. É verdade, houve um resultado excelente. A arrecadação foi ajudou todo mundo. Foi 20% acima do orçado, para você ter uma ideia. Mas assim, a gente não pode se creditar apenas esse trabalho. Como eu te falei, encontrar a secretaria organizada como encontrei, o apoio da prefeita integral que tive e dos demais secretários, porque foi assim, um mutirão em que o tribunal me cedeu 12 salas para audiências simultâneas. Então imagine 12 audiências sendo realizadas ao mesmo tempo para o município
como Lauro de Freitas. Virou uma gincana, né? Então, assim, eu precisei do apoio e, graças a Deus, tive a compreensão também da sociedade que, na verdade, foi beneficiada, né? Deu certo para porque todo mundo. você está devendo, durante alguns anos, a Receita Municipal. E você pagar sem juros e multa, não, foi excelente. Foi um incentivo fantástico e uma arrecadação fantástica da Prefeitura. Então, graças a Deus, nos 8 anos em que estive na Secretaria da Fazenda, posso lhe dizer que assinei todos os cheques da Prefeitura, né? Quer como tesoureiro, quer como secretário, assinava sempre eu e o secretário, eu e a prefeita. E durante 8 anos, nunca um cheque voltou sem fundo. Todas as contas de Moema foram aprovadas. E todos os funcionários da prefeitura durante os 8 anos sempre receberam seus salários rigorosamente em dia. Perfeito. Então isso para nós é um motivo de muita alegria, de muita responsabilidade, de muita felicidade, saber que nós conseguimos trabalhar na gestão de forma íntegra, de forma honesta e concluir o ciclo, né, dos 8 anos. Infelizmente não conseguimos fazer o sucessor, mas concluímos aqueles 8 anos em que tivemos excelência nas nossas contas, deixamos o município em condições de avançar para o próximo governo que assumiu. Mas aí, Roque, me permita chamar de Roque, por favor, a intimidade que temos. Você fecha a porta enquanto secretário da Fazenda, o tempo passa, abre-se uma porta e entra agora um vereador. Há um mentor intelectual, quem na política era da sua família, quem foi a inspiração? Foi Moema ou teve alguém da família que já era político ou que já tinha essa pegada? Você, como diz outros, você puxou a quem? Mas não vai responder agora. Logo após o intervalo, eu estou de volta com o nosso entrevistado de hoje. Daqui a pouco. Muito bem, de volta para mais um bloco do nosso programa de hoje, o Região Metropolitana em Debate. Você já sabe, é muito importante a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, porque nós podemos ser melhores. E nada melhor do que ser melhor ainda, aproveitando um pouco a inteligência daqueles que podem nos fazer pessoas melhores, comunicadores melhores e, por que não dizer, vereadores melhores. E aí vem a questão. Roque técnico, uma vida absolutamente dedicada, seja como funcionário histórico, né, durante muito tempo da Caixa, como você disse, e quando na administração pública um trabalho mais técnico, né, e de repente eleições, e aí aparece. Aí eu tenho que saber, tudo bem, no movimento sindical há uma pegada, grandes nomes da política surgiram naturalmente dos grêmios, dos sindicatos, e não seria nenhuma surpresa
Sim, o problema todo é saber, tem aptidão, quer, não quer, porque a provocação deve ter chegado na sua vida em alguns momentos. E aí, teve padrinho nessa história ou não? Tem um ditado que diz que quem não tem padrinho morre pagando, né, Rui? Boa, boa. Mas veja bem, lembrado. eu milito na política desde a época estudantil. Sim. Né? Eu fiz escola técnica na época que hoje é Cefet, já tem outros nomes aí, né? Mas eu fiz Escola Técnica Federal da Bahia na década de 80 e militei no Grêmio Estudantil, eu participei das diretas já naquele momento, no seguinte momento do Fora Collor. E como eu te falei, eu fui diretor do Sindicato dos Bancários, fui diretor da Associação dos Empregados da Caixa. Eu sempre estive envolvido na política, há 23 anos que eu sou filiado ao PT, né? E sempre as pessoas me viam como uma pessoa mais técnica do que política. Isso. Né? Talvez o seu lado funcional na Caixa também. Isso, a questão profissional. Porque quando, por exemplo, eu estive na Associação da Caixa, eu fui diretor financeiro. Olha aí, sempre me colocaram ligando a parte técnica. Mas assim, sempre que podia, a gente estava também nas caminhadas, nos eventos. Sim. E tudo é uma questão de momento. Né? Quando terminamos o governo aqui, eu fui convidado para ser assessor do presidente da Desen Bahia, o Aristóteles Ari. Na época Ari. Depois do Ari veio o Dr. Vitor Lopes, também um grande amigo, um companheiro de luta, e me convidou para permanecer como assessor da presidência. E esse período eu fiz muito trabalho no interior. Fizemos o CRED Bahia, um programa fantástico. Um programa muito conhecido, um programa de sucesso. Foi um sucesso. E quando eu retornei para a Caixa, né, a política ela tem um processo de dinamismo, e aí houve a mudança na presidência da Desen Bahia, e é natural você, como assessor do presidente, é uma decisão muito pessoal, a gente tem que compreender, é natural. E aí voltei para a Caixa. Com o meu retorno aqui para a agência, as pessoas me procuraram e começaram a perguntar assim, e aí? Se eu seria ou não candidato. Como foi um número assim que me surpreendeu o número de pessoas que me procurou na Caixa Econômica para saber se eu seria candidato ou não. E nesse paralelo aí, a própria prefeita Moema disse que, hoje prefeita, mas então deputada federal, disse que queria que eu fosse candidato a vereador em Lauro. E aí passou a ser uma missão. Passou a ser uma missão, não só definida por ela, mas também por um grupo que me apoia, um grupo que a gente já tem uma relação há muitos anos, há mais de 12 anos que a gente tem uma construção política, né? E aí atendendo ao grupo e atendendo também a própria definição de Moema. E o desejo pessoal você não revelou ainda? Olha, eu quero ser vereador, eu quero me testar. Veja bem, a gente quando milita na política, Rui, eu não tenho vaidades. Eu sou uma pessoa que eu cumpro missões. Inclusive, assim, quando Moema falou que queria que eu fosse candidato a vereador, eu falei, Moema, eu quero fazer parte da coordenação de sua campanha. Ela disse, não, eu quero que você seja candidato a vereador. Então, assim, eu acho que é mais uma missão na minha vida. Eu não estou entrando, eu estou entrando por muito amor que eu tenho. Eu me dedico à política por amor. Pode acreditar que eu fico muito triste quando você vê coisas erradas na política. Porque eu digo assim, a política ela não é suja. Mas tem muita gente suja na política. E a gente precisa entender que no ciclo da vida que a gente tem missões, que a gente pode exercê-las com dignidade ou exercê-las com vergonha para a nossa família, para o nosso filho, para nossos amigos e para as pessoas que convivem. Eu tenho, nesses 28 anos de Caixa, graças a Deus, uma vida honrada. Nunca me envolvi em absolutamente nada errado. Tenho uma credibilidade muito grande dos meus colegas que veem em mim a seriedade de um trabalho. E é por isso que você está nesse programa. E estou nesse projeto. E não será diferente a minha vida do que vem sendo até aqui. Não tenho nenhuma vaidade. Quero fazer do mandato uma trincheira de transformação social. Quero realmente melhorar a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de ir em lugares, Rui, muito humildes, de muita pobreza, de muita miséria. Você foi votado em todas as regiões da cidade? Tive voto em todas as regiões da cidade. A caminhada foi difícil, imagino, né? Você conhecer realidades diversas. Foi, Rui. A gente já tinha um conhecimento da convivência, mas quando você vai e entra mesmo na favela, e você visita e vê certas situações... Bate na porta, onde tem porta. Né? Aonde tem porta. Aonde tem porta. Tão triste quanto real. A gente diz, gente, nós não somos nada desse mundo.
e a gente tem uma missão. E eu tenho certeza que dos 973 votos que eu obtive, eu tenho uma convicção que foram pessoas que depositaram em mim uma esperança. Uma esperança de fazer diferente, fazer uma política voltada realmente para melhorar a vida das pessoas, voltada para a transformação social. E isso, para mim, sinceramente, será a minha vida. Bom, se eu não consigo me olhar no espelho, se eu não conseguir realizar esse sonho. Impressionante como você consegue não só emocionar a quem está nos assistindo, mas as pessoas que lhe conhecem, as pessoas que conhecem o seu trabalho ao longo do tempo, não estão, nesse momento, surpresos com a sua emoção. Mas isso tem a ver com, não é com o tamanho da responsabilidade, isso tem a ver com o caráter das pessoas. E essa, na verdade, é a verdadeira demonstração do que a gente quer. Porque quem está conversando com você não é um apresentador de programa, não é uma pessoa que nutre uma amizade, mas é uma pessoa que é cidadão e que você é eleitor. Então a gente quer que essa representatividade não seja um ato isolado numa Câmara desse mosaico do povo, onde os representantes passam, sabe que o papel do legislador é de fato municipal, é de fato não só, digamos, fiscalizar as contas do governo, que já seria por si só uma missão árdua, mas é entender a responsabilidade que tem com esse povo. Essa turma que acreditou em você e que acreditou em outros, elas esperam do vereador, do prefeito, apenas isso. Cumpra aquilo que você me disse. É isso. E você, não é pela sua preparação e o seu lado humano. E olha que quando as pessoas dizem que quando se trabalha com números, as pessoas ficam absolutamente frias, ficam distantes do povo e tal. Você é uma prova de que é possível, sim. Mas tem uma questão que é, no passado você diz o seguinte: Moema, quando chegou para governar Lauro de Freitas, ela tinha presidente do PT, governador do PT, né, e assumiu aqui. Então tinha barba, cabelo e bigode, desculpa, na linguagem popular. Agora, Moema não tem o governo federal, tem o governo estadual e assume uma lacuna que ocupa um espaço literal na pessoa de Moema Gramacho, por entender que a administração Moema não pode ser lida da mesma forma com a administração do PT. A prefeita pode negar, pode chegar e dizer: não, Rui, o PT, não tem nenhum problema isso. Eu acho que é uma questão de cada um. Você vai dizer: Rui, essa é uma pergunta que você tem que fazer a ela. E eu vou fazer, naturalmente. Mas esse fato de não contar mais com, eu não posso chamar de benesses, mas com atenção especial do governo federal, você imagina que isso fará falta a essa gestão nova de Moema Gramacho à frente de Lauro Freitas? O que você imagina? Ok, ela vai ter a maioria da Câmara de Vereadores e eu serei um deles. Ok, ótimo. Eu estou falando agora do Executivo. Rui, são coisas diferentes. A Moema minha amiga, a Moema líder, a Moema PT, a Moema prefeita é Executivo e eu sou Legislativo, né? Você agora é membro do Legislativo. Separar isso emocionalmente, como é que vai ser? Rui, veja bem, além de tudo isso que você falou, a gente tem um componente que é muito ruim, que é a situação hoje que está o país. Perfeito. Então, nós estamos, de fato, enfrentando uma crise. Talvez a maior das últimas décadas. Né? Uma crise não só econômica, mas uma crise moral. Moral, né? Institucional. Espero que o Brasil seja efetivamente passado a limpo. Muito bem. Né? Desejo que todos os culpados, sem exceção, sem coloração partidária, sejam investigados e, uma vez comprovada a sua falha, que sejam exemplarmente punidos, e mais, que haja o confisco de bens para devolução, como já está acontecendo, como isso nunca aconteceu antes no Brasil. Porque, veja bem, não adianta só prender e botar na cadeia, não. Ele tem que devolver. A grana estava lá na Suíça esperando. É verdade. E aí? Então, eu, assim, fiquei muito triste com o que aconteceu, porque eu tenho um histórico dentro do partido, mas entendo o seguinte, que as pessoas que cometeram os erros, que cumpram. O partido não pode ser culpado, não pode ser condenado pelo erro das pessoas. Perfeito. Mas quero que todos, sem exceção,
sejam exemplarmente punidos. E de todos os partidos. E de todos os partidos. Perfeito, Entendo perfeito. que isso. Então, nós vamos assumir numa conjuntura totalmente diferente do que assumimos em Exatamente, 2004. aquilo que eu falava, né? conjuntura- Governo federal, governo estadual, e você tem Rui Costa, A governador. conjuntura, Né? e isso vai exigir de nós uma criatividade excepcional. Tentar tirar o S da crise. É, exatamente. Então, na verdade, assim, eu não tive ainda a oportunidade de ter uma conversa individual com a prefeita, porque também estávamos descansando, Lógico. estamos acabando de fechar as contas da campanha. É natural que a gente tenha um tempo para resolver as coisas e vamos ter tempo suficiente para ter um diálogo com a prefeita. Não sei o que é que ela Mas está quem já pensando. conhece o Agora, estilo de Moema Ademar, eu acredito, né, e se puder contribuir, irei contribuir nesse processo, no sentido de fazermos, primeiro, uma gestão extremamente austera, né, uma gestão enxuta, ter um número reduzido de funcionários, né, ter critérios, inclusive verificando quanto à necessidade de redução ou ampliação de secretarias, isso precisa ser analisado. Né, para enxugar a máquina enxugar pública, a máquina obviamente. pública, Torná-la né, mais eficiente, eficiente, qualificar a equipe que tem, com certeza. ver no mosaico de partidos que ajudaram nessa eleição aqueles que de fato têm competência e qualificação para estar na gestão. Exatamente. Né? Acho que o componente político ele é importante, sim, mas o componente técnico também é muito importante. Nós temos que ter pessoas que conheçam, né, sobre a matéria, sobre a pasta, para que elas possam, com o menor tempo possível, poder dar a resposta às ações que a gente precisa realizar. Então, assim, eu vejo hoje também que nós estamos hoje numa vitrine, porque nós ganhamos uma eleição, Rui, numa contramão. Né? O PT ganhou em Lauro de Freitas. Você pode dizer, não foi o PT, foi Moema. Sim, mas Moema integra o PT. Eu também integro o PT. Então, verdade. no momento em que o PT perdeu na maioria dos municípios, Foi. nós ganhamos. Então, a nossa responsabilidade, ela se multiplica. E os holofotes também estarão aqui todos voltados. Então, verdade. a sociedade lauro-freitense nos deu uma oportunidade. Eu acredito muito assim, pela competência de Moema, pelo que foi Moema quando prefeita, porque ela foi uma excelente prefeita. Muitas pessoas lamentam por não ter mantido o projeto naquele momento, mas assim, Moema volta hoje com toda a força, Moema volta com apoio popular. Sem dúvida. Né? Moema hoje é um dos grandes nomes do Partido dos Trabalhadores na Bahia e, quiçá, no Brasil. Concordo. Quiçá no Brasil. Não, e eu posso, me permita até atropelar um pouco o raciocínio, mas é só para fazer um registro. Poucas pessoas existiam há algum tempo atrás, uns 4 ou 5 anos, talvez um pouco mais, e tinha uma visão de que a Baixinha poderia chegar a Ondina. Lógico que as pessoas podem dizer, olha, isso é meio utópico. Quem conhece Moema e sabe dessa possibilidade de ser gestora, de estar em cima a pegada dela, eu não tiro hoje, eu não excluo hoje a Moema de qualquer possibilidade em relação ao futuro. Ela tem um ciclo de vida político ainda longo. Claro que isso depende muito de cada um. Não é? Você pode não gostar de ser vereador e pode dizer, não quero, eu vamos renunciar. Não é um direito que você tem, não é? Terá, vai ser diplomado e tudo mais e tal. Mas ela é um desses nomes que estão, para mim, acima da sigla. Moema conseguiu, dentro desse nicho chamado Lauro de Freitas, através dos seus trabalhos, da sua gestão, mas ela consegue estar num patamar onde, eu diria que aquela área tênue que é entre você eleger alguém do PT ou eleger alguém que está acima do PT. Então, ela dirá isso para mim de maneira, eu espero ter essa possibilidade, me deve essa reunião. Mas aí eu vejo a Câmara de Vereadores. Tá, ok, Moema vem para uma administração, os holofotes estarão em cima. Ela faz maioria na Câmara, em primeiro lugar. 2, Roque não pode ser convocado uma vez vereador para alguma missão, porque, como diz outro, Moema é capaz, né, para uma gestão ela não abre mão de muita coisa. Como você diz, eu fui convocado. Então, eu vejo que nessa composição há, evidentemente, partidos e pessoas, né, que tiveram nessa campanha
e que se revelaram para Moema e para a própria direção de campanha pessoas diferenciadas, né? E aí você vem de composições, olha, aquele partido ali, você tem o PDT acolá, o trabalho dessa pessoa foi um trabalho muito importante, essa pessoa não pode deixar de estar no nosso agrupamento, mas isso não significará, nesse momento, ao meu ver, loteamento, que era uma visão do passado. Ok, o PCdoB teve conosco e tudo mais, aquela secretaria do PCdoB. Não, peraí. Não, aquela dali, ó, o Mauro Cardinho trabalhando, não sei o que lá, aquela secretaria. Não, peraí. São pessoas que estão efetivamente habilitadas, preparadas para eu assinar embaixo e a gente mudar a história de Lauro. Eu acho que esse é um belo momento. Não é? São momentos de onde você pega o novo, onde você pega a experiência dos de sempre, mas não pode deixar a emoção tomar conta. Veja bem, Rui, eu conheço Moema já há algum tempo e posso lhe dizer que Moema ela nos surpreende a cada dia. Todo dia a gente vê uma coisa mais bacana, mais humana, né? Moema é uma pessoa muito sensível às questões sociais. Moema ama Lauro de Freitas demais, Rui. Posso lhe assegurar aqui para o nosso ouvinte. O amor que Moema tem a Lauro de Freitas é talvez do tamanho do amor que Lauro de Freitas tem a Moema, que não é pequeno. As pessoas pediram muito a Moema que retornasse. Rui, eu chego a lhe dizer, não tive nenhuma... E ela estava numa posição muito confortável lá em Brasília, né? Moema... A primeira deputada federal do PT da Bahia, né? Porque a gente às vezes vê o nome e não imagina a sigla. Eu lembrava de Alice Portugal. Alice Portugal é um outro partido. Do PT, eu acho, salvo engano. Né? A primeira deputada federal do PT da Bahia. Veja bem, Moema estava numa situação, se ela fosse olhar a questão pessoal dela, exclusivamente a questão pessoal, Moema não sairia candidata a prefeita. Ela já deu a sua contribuição em Lauro de Freitas, concorda? Ela já passou, conheceu, desenvolveu uma posição muito confortável. Eu vejo muito mais Moema como ministra de governo, ou a caminho do Palácio de Ondina, do que voltar para Lauro de Freitas. Então deve ter sido uma missão, uma convocação do povo mesmo. Foi uma convocação do povo. Caminhamos aqui e a gente Isso revela a Moema que você já conhece. Perfeito. Né? A gente via o quanto o povo pedia para ela retornar. Então eu acredito assim, eu tenho a convicção que assim, se Moema fosse olhar para o futuro apenas dela, olhar para ela não sairia candidata a prefeita em Lauro. Perfeito. Ela veio atender o anseio do povo de Lauro de Freitas. Isso mostra a grandeza daquela baixinha. Só para você ter uma nenhuma. ideia, a grandeza daquela baixinha. E essa Lauro de Freitas que os vereadores, você vai encontrar um bocado de gente nova, alguns nomes continuarão lá. Com relação a mim, qual é a eu diria o seguinte, eu sou um soldado. Como eu te falei, eu não discuto partidos, não discuto interesse pessoal, não discuto partido, eu discuto ideias, eu não discuto pessoas, eu discuto projeto, eu discuto a coletividade, o que for definido. E estarei pronto para dar a contribuição da melhor maneira que ela entender que eu possa contribuir. Você citou o nome aí do Mauro Cardim, foi um companheiro que ajudou muito também no processo, como outros partidos também que se aliaram a ela, outros candidatos. E Moema, ela é uma pessoa que ela tem uma qualidade que é a gratidão. Moema não sabe ser ingrata com ninguém. Agora, tenho a certeza que o momento que estamos passando vai exigir sacrifícios. Claro. Então, assim, nós teremos uma gestão muito, muito austera, muito preocupada com a questão da economia, muitíssimamente preocupado com a geração de emprego, porque o desemprego no nosso município está alto. Terrível. Por onde eu passei, vi muito a preocupação das pessoas com relação ao futuro. Então, é preciso que a gente faça esse resgate da autoestima das pessoas. É preciso que a gente dê uma guinada muito grande na saúde e na educação. A saúde de Lauro, ela está completamente destruída. E a doença não espera. Nos lugares que eu tive, eu disse, gente, olha, a gente vai encontrar uma prefeitura com muitos problemas, mas alguns a gente vai poder organizar e ir resolvendo aos poucos.
tem outros que eles não vão poder esperar. E a saúde é uma das situações. E eu, assim, quando Moema foi prefeito, a saúde de Lauro era uma saúde de excelência. Sem dúvida nenhuma. O Galvão inclusive, fez um trabalho muito bom, Luiz Galvão. Né, o Galvão foi um excelente secretário. Um excelente profissional. E assim, pessoas vinham de Salvador para serem atendidas em Lauro, pra você ter uma ideia. Vinham de Simões Filho para ser atendido em Lauro. O Jorge Novis, que foi fechado, o Jorge Novis fazia pequenas cirurgias quando Moema estava como prefeito. Salvou a vida de muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, assim. E agora, nas suas caminhadas, você tendo a oportunidade de ver agora, mais do que nunca, como vereador, você sabe que, exatamente, olha, prioridade pode botar saúde, pode botar educação e a verdade. Primeiro, Moema terá maioria na Câmara, ela já entra em janeiro com maioria, porque, primeiro, pela quantidade de candidatos ligados a ela, mas também candidatos que teoricamente não estavam no partido dela ou apoiando a coligação, mas que têm uma relação pessoal histórica com Moema. Perfeito. Então eu não tenho a menor dúvida que Moema já entra essa numa outra uma outra situação. Que em 2004 ela entrou com minoria. Nós passamos 2 anos. A construção foi difícil. Porque o sistema político nosso, ele tem uma característica assim interessante. A gente vive, na verdade, um semi-parlamentarismo. Concordo. Porque o prefeito, sem ter apoio da Câmara, não é que a Câmara seja vinculada, que seja refém do prefeito. Esse é que eu detalhe. Todo mundo, quem vai ser refém de quem? Não, o equilíbrio. É preciso ter uma relação em prol da cidade. Então, os projetos que forem votados, eles são e deverão beneficiar a coletividade. Porque o patrão dos dois é o cidadão. É o cidadão. Nós seremos empregados. Então, assim, isso vale na Assembleia Legislativa. O governador que não tem maioria na Assembleia tem muita dificuldade. E a nível nacional nós acabamos de ver, né, ao vivo e a cores. Então, assim, se não houver uma sintonia entre executivo e legislativo, a governança ela fica extremamente comprometida. E a sociedade tem pressa. Não é isso? A sociedade tem pressa. Exatamente. Só para concluir, quer dizer, esse nosso bate-papo, claro, aqui eu quero ter a oportunidade de a gente estar conversando mais, não é? Pois não. Mas a pergunta de minha parte, assim, que conclui esse primeiro ato nosso a expectativa pessoal sua, não é? É aquela coisa que diz assim, interessante, eu agora vou, com outros 16 colegas, né? Eu vou estar dentro desse mosaico da sociedade, eu vou estar representando não apenas aqueles 900 e porrada, né, de eleitores importantes. 973 votos que levaram a você a conquistar o seu cargo. Mas a sua responsabilidade agora é com todos os eleitores e não eleitores de Lauro de Freitas. Isso quer dizer, acima de tudo, que é necessário um preparo pessoal. E eu não vejo na Câmara de Vereadores nenhum curso preparatório que antecipe a chegada desses novos edis para esse ato. E a gente, quando fala de gestão pública, a gente fala assim, pô, interessante, não é que você precise de um cursinho, mas eu acho que se eu fosse presidente da casa hoje, eu dizia, ok, eu sendo eleito ou não, agora é Rosalvo, no caso de Lauro de Freitas, vocês que nos assistem fora de Lauro de Freitas, aqui em Lauro de Freitas, o presidente da casa é o vereador Rosalvo, que foi reeleito, mas no seu município você tem a Câmara de Vereadores, portanto, essa receita do bolo vale para todo mundo. Eu acho que o mínimo que você poderia fazer é assim, ok, essa turma que está chegando, que vai começar a partir do dia 1º o trabalho, embora o recesso parlamentar indique depois da posse a volta mais adiante, mas há que ter um treinamento no sentido do... Não que você precise saber, mas há colegas seus que você vai encontrar, que até para ter uma sintonia fina, tem que acontecer isso. O que você acha isso? Eu estou falando uma coisa... Foi sem sentido? Porque... Eu acho que isso é extremamente pertinente. Eu, particularmente, em que pese eu ter 2 formaturas e uma pós... Aliás, eu tenho 2 pós-graduações, eu não vejo isso como uma coisa extremamente necessária e uma coisa para se exigir uma formação, até porque a sociedade ela precisa estar representada em toda a sua plenitude no parlamento. Então, ter formação, ter curso superior,
particularmente, eu não vejo isso como uma coisa que precise ser uma exigência. Mas agora, aprender a lição de casa antes... Um treinamento, um curso, uma preparação seria muito bem-vinda. Deveria ser, inclusive, uma coisa, né, obrigatória no Brasil. Incrível. Obrigatória no Brasil. Porque muitas vezes, assim, a gente tem noção de leis, a gente tem noção do que é um projeto de lei, mas muitos não tiveram essa oportunidade. E nem por isso a gente deve ter essa, vamos dizer assim, essa discriminação, essa separação, essa segregação. Eu acho que é importante que a gente busque, não é, uniformizar as informações. Eu tenho uma sensação de que alguém, quando chegar lá, vai dizer alguma coisa em relação ao projeto de lei, dizendo, olha, a partir de agora, nos próximos vereadores chegarem e tudo mais, vai ser, aqui em Lauro de Freitas, vamos ter esse ordenamento. Porque isso significará eficiência para a população, respostas mais imediatas, porque eu ainda estou aprendendo, a gente não tem tempo mais. Então, porque rock é uma exceção, mas a rock, inclusive, vai poder ensinar a João, a José e tal. Sim, mas é uma coisa pessoal. Não. A gente quer, entendeu? A velocidade. Me permita só, inclusive assim, eu vou aprender. Eu já tive lá e já solicitei, inclusive, o regimento interno para que eu estude. Pois é, olha aí. E gostaria também que, espero que esse regimento seja entregue para que todos Não seria muito bom o inverso? Que o presidente da casa chamasse todos os novos vereadores para dizer, olha, nos dias tais e tais nós vamos ter o cursinho, quer dizer, tipo assim, vamos ter uma rotina, as rotinas da casa e tal, como sendo uma coisa do rito da própria casa. Muito interessante. Bom, acho que tem um vereador que deverá sugerir isso mais adiante quando chegar. Se você não tiver a quem entregar, eu me candidato para ser o condutor. Vou pedir esse favor publicamente aí. Não, eu acho que isso... Os vereadores eleitos e tal, peçam aos seus presidentes e tudo mais, ou que ajam dessa forma. Eu até lhe pediria autorização para que eu possa levar isso para o PB, né? Pronto, devidamente autorizar. Para que o PB possa efetivamente realizar. Daqui anuncia, naturalmente, reiterar o agradecimento a ele e dizer a você que temos um compromisso na próxima semana com o nosso Região Metropolitana em Debate. Muito obrigado e até o nosso próximo compromisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas.
que, ao vivenciar essa realidade de desigualdade, tem a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Hehehe